Profecia extasiante, capítulo 11. A fé é o ponto de partida de todo crente. Vivemos pela fé, caminhamos pela fé e sem fé não temos esperança de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Então, se vivemos para dar-lhe prazer, então precisamos de fé. Em nenhum momento a caminhada de fé é mais importante do que na vida do profeta. Digo, profeta no sentido do Novo Testamento, como em Efésios 4, 11 a 13. Medo, o oposto da fé. O oposto da fé é o medo. O que as pessoas não sabem é que o temor conduz à rejeição. Isso é, medo do desconhecido é o que impede muitas pessoas de buscarem dons espirituais e de perseguirem seus destinos pessoais. No entanto, os cristãos nunca precisam temer. Precisamos ser sábios e criteriosos, mas não temerosos. Quando andamos na fé, somos capazes de discernir o falso do verdadeiro, pois somos fundamentados pela palavra de Deus. Os profetas, em particular, precisam buscar a fé em vez do medo. Várias vezes as grandes histórias de Smith Wigglesworth, conhecido como o apóstolo da fé, falaram ao meu coração. Certa história conta que uma vez o próprio Satanás apareceu para Wigglesworth. Aparentemente, ele acordou durante a noite e realmente viu o diabo de pé em seu quarto. Calmamente olhou para ele e viu que era Satanás e disse: "Oh, é só você." Ele então rolou na cama e voltou a dormir. Esse é o tipo de fé que todos os profetas precisam cultivar. Fé em um Deus tão grande que o diabo é comparativamente insignificante. Os profetas devem lembrar que é só o diabo e que apenas um profeta, como Elias, era mais forte do que uma nação inteira de falsos profetas de Baal. Com esse tipo de Deus nos guiando, por que deveríamos temer alguma coisa? Os profetas devem cultivar a fé, porque podem ver muitas coisas no Espírito que os alarmarão. Devem fazê-lo olhando para Deus por meio de sua palavra. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quanto mais tivermos a palavra de Deus em nós, mais responderemos às coisas espirituais pela fé e não pelo medo. Se os profetas não cultivarem uma vida de fé, então a forma com que articulam o que discernem no espírito pode promover o medo em vez da fé na igreja. Isso é fundamental. Já vi igrejas inteiras serem desfeitas por um pequeno grupo de profetas medrosos, transformando o medo em fé. Quando treino profetas iniciantes, gosto de perguntar: quantos de vocês já viram ou sentiram um demônio, ou sentiram a forte presença do mal? Quando invariavelmente 100% das pessoas da classe sobem. Então eu pergunto: quantos de vocês já tiveram uma visão de Jesus ou viram anjos? Geralmente apenas 1/3 da classe levanta a mão. Assim como ocorre na vida natural, ocorre com a vida espiritual, ou seja, para os profetas em particular. Parece ser mais fácil ver o negativo do que o positivo. Nos primeiros dias do derramamento profético da nossa igreja, amávamos tanto a presença de Deus que nos encontrávamos noite após noite para orar e profetizar, exatamente como a igreja primitiva fez. Os vigias entre nós profetizavam regularmente sobre os vários perigos que o inimigo conspirava contra nós. Geralmente eram palavras precisas
e ouvi-las nos salvou de muitos prejuízos. Pouco tempo depois, porém, notei que esses profetas vigias discerniriam com frequência perigos, coisas negativas e pecados dos outros. Havia um pastor que tinha um problema. Aquele outro ancião fazia tal coisa, a irmã tal tinha o espírito assim e assado. Infelizmente, a maior parte do discernimento era verdadeira, mas com o passar do tempo fiquei irritada com isso, pois observei que esse discernimento estava causando um espírito elitista. Certas pessoas eram consideradas aceitáveis, mas outras eram excluídas e não eram bem-vindas nas reuniões de oração, mesmo que algumas delas fossem pastores. Tentei expressar minha discordância com a maneira que as coisas estavam acontecendo, mas eu era a única que não concordava. Todos os outros profetas podiam ver coisas negativas e eu não. Quer dizer que eu não tinha discernimento? Até eu me tornei suspeita para o resto do grupo e minha liderança foi minada. Smith Wigglesworth abordou essa questão em um de seus livros. Ele escolheu o caminho da fé, de modo que, mesmo quando operava com o dom de discernir espíritos, nunca via pessoas através dos olhos do medo ou da suspeita. Afirma que Deus deu o dom do discernimento, mas também nota o propósito do discernimento espiritual. Mas outro discernimento de espíritos, existe uma vasta diferença entre discernimento natural e espiritual. Quando se trata de discernimento natural, é possível encontrar muitas pessoas carregadas, as quais podem ver várias falhas nos outros. Quando isso ocorre, as palavras de Cristo no 6º capítulo de Lucas certamente se aplicam. Por que vês o argueiro que está no olho do seu irmão, mas não percebeis o raio que está no teu olho? Se o seu desejo for manifestar discernimento natural, concentre-se em si mesmo por pelo menos 12 meses, e assim verá tantas falhas em si mesmo que nunca mais se preocupará com as falhas dos outros. Eu me perguntava como esse movimento do Espírito Santo em nossa igreja poderia ser tão negativo. Por isso comecei a orar: Senhor, por que estamos vendo todos esses pecados? Eu sei que amas a todos, então quando me deres discernimento, por favor, mostre-me o que amas sobre essa pessoa ou sobre esse ministério. Depois de vários meses de oração, comecei a profetizar de uma perspectiva completamente diferente, pois minha fé para ver o destino potencial das pessoas, não apenas seus fracassos. Percebi que por causa do seu sangue, Jesus olha para mim com olhos de fé. Ele não vê todos os mesmos pecados. Antes, ele olha para o meu futuro, sabendo que desde a fundação do mundo havia boas obras pré-ordenadas para que eu fizesse. Ver Efésios 28, 8-10. A partir dessa revelação, minha perspectiva sobre os outros mudou radicalmente. Apropriei-me da fé de Cristo para seus seguidores e comecei a ver o potencial e o destino em quase todos por quem orei, profetizando a fé de Deus para os outros. No mundo natural, Gideão não era um guerreiro e ninguém estava mais ciente disso do que ele mesmo. A autoconsciência de Gideão era lamentável. Disse-lhe Gideão: Ó Senhor, como hei de livrar a Israel? Eis que minha família é a menor de Manassés, e eu sou o mais novo na casa de meu pai. Juízes 6:15. Gideão pensava que, porque Manassés era a menor tribo de Israel, e porque sua família era a menos importante de toda a tribo, e ainda por ser o mais jovem, o Senhor devia ter escolhido o homem errado. Mas aparentemente Deus não estava preocupado com a incapacidade ou com a insignificância de Gideão.
O anjo do Senhor profetizou para o fraco, oprimido e intimidado Gideão, dizendo: Você é um guerreiro valente. Esse anjo enviado por Deus ignorou completamente a presente realidade de Gideão e profetizou sobre seu futuro poderoso. Surpreendentemente, depois que comecei a orar diariamente, mostre-me o que você ama nas pessoas. Então minha visão profética foi grandemente aumentada. Também comecei a ver os destinos incríveis que Deus criou até mesmo para as pessoas mais quebradas. O entendimento que obtive por orar essa oração me ensinou uma das lições mais valiosas sobre como usar o dom de profecia. Aprendi que Deus não apenas me ama o tempo todo, mas também acredita que posso fazer todas as coisas por meio da sua força. Ele acredita que vou mudar o mundo, que nada é impossível para mim quando acredito nele. E ele também acredita o mesmo sobre cada um de seus filhos, porque ele habita em nós e sabe o que ele pode fazer. Sua fé é realmente aperfeiçoada na nossa fraqueza, ver 2 Coríntios 12, 9. Então, a fraqueza natural se torna um ativo e não um obstáculo. Tudo o que Deus precisa é de pessoas que concordem com Ele e não com os rótulos que nossas famílias ou a sociedade colocam em nós. Aprendendo a abandonar a falsa maturidade. Quando os profetas não profetizam a partir da perspectiva de fé, o que eles veem pode alarmá-los. Sua resposta à revelação profética será medo. Algo ruim vai acontecer, ou suspeita. Deus não pode usar essa palavra, ou a igreja, por causa de todas as coisas ruins que estão fazendo. Os profetas devem olhar para o nosso Salvador como nosso exemplo de como lidar com essas respostas. Jesus não desconfiou, nem temeu nada do que lhe foi revelado, e não tentou consertar as coisas de uma só vez. Na parábola do trigo e do joio, ver Mateus 3,12, ele demonstrou que às vezes temos que deixar o falso crescer até amadurecer, até que todos possam vê-lo, só então poderá ser arrancado. Tento ensinar isso aos profetas, porque às vezes eles discernem perigos ou fraquezas nos outros e sentem grande urgência de apontá-los. Mas quando Deus permite que um profeta veja os pecados de alguém, geralmente não é porque Deus quer lidar com o pecador. Pelo contrário, Deus permite ao profeta discernir a fraqueza a fim de dar ao profeta um teste de fé. Ou seja, Deus está testando o profeta e não como o profeta supõe, o pecador, com a revelação. Ele quer ver como o coração do profeta lidará com o conhecimento sobre os fracassos dos outros. O profeta profetizará com fé, apesar do que vir. Às vezes, o trabalho do profeta é simplesmente interceder pelo oposto do negativo, profetizando com incredulidade. O oposto de profetizar de acordo com a fé é profetizar a partir da incredulidade. A incredulidade também tem poder. Se os profetas profetizam o pecado e o fracasso, mesmo que estes sejam verdadeiros, amaldiçoam em vez de abençoar. Quando os profetas usam o discernimento natural, como citado Smith Wigglesworth acima, decretam o que é algo, em vez de decretarem o que este algo deve ou poderia ser. Josué e Caleb foram os dois únicos dos 12 espias que retornaram a Moisés e à nação de Israel com um bom relatório sobre a terra prometida. Ver Números 13 e 14. Mesmo que todos os 12 espiões
soubessem que esta era a terra que Deus lhes havia prometido, 10 espiões voltaram com um relatório ruim. Apenas 2 podiam ver as enormes uvas, o leite e o mel, o enorme potencial da terra prometida. Ver Números 13, 27 a 9 e 14, do 7 ao 9. Embora as uvas fossem enormes para os 10 espiões, os gigantes eram evidentemente muito maiores. Mas Josué e Caleb viram as uvas. É preciso muita fé para focar nas uvas quando há gigantes. Os profetas devem procurar por uvas, não por gigantes. Devemos procurar o bem para que nossas profecias edifiquem, confortem e exortem. Uma vez estava conversando com um profeta importante dos Estados Unidos que consideravelmente entregava palavras incrivelmente precisas. Estávamos falando sobre o estado da igreja americana quando ele subitamente exclamou: temos que tirar os profetas do segundo céu. Quando perguntei o que ele quis dizer com essa declaração, ele respondeu: Satanás anda como um leão que ruge, procurando quem ele possa devorar. Ver 1 Pedro 5,11. Satanás tem um plano de destruição e a Bíblia é clara quando diz que não devemos ser inconvenientes de seus esquemas, 2 Coríntios 2,11. Mas devemos nos certificar de que os profetas não estão profetizando os planos do diabo. Os profetas têm que se colocar acima das intenções do diabo e começar a profetizar a vontade de Deus. No entanto, soube que se essa era a vontade de Deus, não devemos profetizar maldições sobre os outros, mas bênçãos. Uma pérola sempre fica no meio da sujeira. Jesus disse que vale a pena comprar todo o campo para obter o tesouro. O profeta procura a pérola, a chama, a nomeia e então profetiza sobre ela. E às vezes a sujeira sai por conta própria. Em outras ocasiões, pode ser que questões precisem ser resolvidas, mas quando o profeta vê as pérolas, enxergam a sujeira de maneira diferente. Em vez de ser um obstáculo, a sujeira é apenas algo a ser superado. Nenhum crente está condenado a permanecer em seus pecados. Todos nós podemos vencê-los por meio do sangue do Cordeiro, através do que Jesus fez. Todos os crentes podem vencer porque Jesus venceu tudo por nós. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ver 1 João 5:4. Vendo os outros através dos olhos de Deus. Ninguém tem mais fé do que Deus. Ele tem fé para cada um de nós. Ele nos vê de forma tão diferente do que nos vemos. Se profetizarmos de acordo com o nosso nível de fé, ver Romanos 12:6, como será? O que você vê quando olha para as pessoas na igreja? Você sempre vê o mal ou vê o bem e o potencial? É verdade que em toda a Bíblia Deus faz advertências por meio de seus profetas, mas até as advertências podem ser dadas com fé. Em alguns lugares que visitei, para onde quer que eu fosse, tudo o que pude ver foi o mal, lugares realmente perversos e literalmente se entregam à pornografia, violência, drogas e pobreza. Um desses lugares era uma cidade na Sibéria. A pornografia estava em todo lugar. Os outdoors exibiam mulheres nuas e as cafeterias ofereciam revistas pornográficas nas mesas. A imoralidade entranhou-se tão profundamente na cultura de seus efeitos que seus efeitos eram evidentes até mesmo na igreja que visitávamos. A esposa do pastor tinha um dos vestidos mais decotados que já vi em uma líder cristã. O código de vestimenta, tanto para homens quanto para mulheres, era mais parecido com o de uma boate do que com o de uma igreja. Eu nem queria pregar lá porque tinha medo de que poderia deixar escapar. Estava agitada por dentro e não estava confiante de que poderia falar adequadamente sobre a situação. Minha mãe me ensinou: se você não pode dizer nada de bom, então não diga nada. Então pensei que seria melhor ficar em silêncio. Como eu poderia falar com fé
a uma cidade que tão evidentemente tolerou Jezebel, ver Apocalipse 2:20. Então fui para meu quarto do hotel e comecei a orar: Deus, o que o Senhor quer que eu diga? Abri a Bíblia em Apocalipse 2 e começou a orar pelo que Deus falou à igreja de Tiatira, a qual tolerou Jezebel. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao ladrão reluzente. Eu conheço suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas não tenho contra ti. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixes Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 18-29. Ao ler esses versículos, compreensão e fé foram derramadas em meu coração. Como Deus viu Tiatira, a mesma igreja que tolerou Jezebel? Primeiro, Deus viu todas as coisas boas que Tiatira fez, seus atos, seu amor, sua fé, sua perseverança, seus feitos maiores. Versículo 19. E ele os reconheceu. Tiatira, eu te conheço, eu conheço as suas ações, todas elas, e eu até vejo que você está fazendo mais boas ações agora do que você já fez. Então, Deus viu o destino de Tiatira, autoridade sobre as nações, o governo supremo e estrela da manhã. Versículos 26-28. Deus sabia que Tiatira podia fazer. Dentro dela estava o poder de alcançar as nações. Mas Deus também viu as fraquezas de Tiatira, os princípios que negociou, sua imoralidade e idolatria, e também falou sobre tudo isso. Tudo o que Tiatira tinha que fazer era superar esse pequeno espírito de Jezabel, a fim de entrar em seu destino. Quando vi tudo isso na palavra, entendi, de repente tive fé e soube profetizar sobre essa situação. Pedi a Deus que me revelasse as boas obras atuais dessa igreja siberiana e seu destino. E ele o fez imediatamente. Quando cheguei à igreja naquela noite para pregar, mal podia esperar para profetizar. Havia muitas coisas boas para elogiar naquele centro apostólico na Sibéria. Também vi que essa igreja tinha potencial para fazer muito bem em sua região. Com esse pano de fundo, também pude abordar a questão da imoralidade. No final da minha profecia naquela noite, declarei que Deus queria
que a igreja tivesse em oração diária por seus líderes, porque ele planejava destinos muito poderosos para eles. Convoquei os pastores e líderes e pedi a toda a igreja que se unisse e lutasse pela liderança em oração. Os 1000 membros se comprometeram a orar diariamente por um derramar do Espírito, pois por espírito de sabedoria e por revelação à liderança. De repente, o poder de Deus invadiu a congregação. Na galeria, as pessoas começaram a cair no chão sob o poder do Espírito Santo, chorando, gritando, chamando, clamando ao Senhor e recebendo visões. Os líderes pelos quais estávamos orando na frente, que eram sempre reservados e frios, começaram a tremer e a chorar quando a congregação clamou a Deus em favor deles. Foi um romper espiritual incrível. Anos depois, ouvi dizer que a liderança daquela região havia implantado muitos outros trabalhos e liderado muitas iniciativas do reino naquele país. Deus foi capaz de se mover poderosamente por meio dessa igreja. Isso teria acontecido se eu tivesse amaldiçoado o lugar, se eu tivesse apontado apenas o mal, porque Deus me deu a sua fé para esta igreja e porque eu o escutei, pude declarar verdades e bênçãos para a igreja, e eles a receberam. E, consequentemente, o solo estava fértil e pronto para que ele pudesse usar esse grupo de crentes de maneira incrivelmente poderosas, cultivando a fé. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Romanos 12, 6. Para verem o mundo através dos olhos de Deus, os profetas devem cultivar corações de fé. Há alguns anos nossa família estava hospedada na casa de um amigo em um fim de semana. Enquanto todos nós estávamos fora, a casa foi roubada. Chegamos à casa no domingo à noite e encontramos completamente revirada. A fechadura da porta estava quebrada, todas as gavetas estavam vazias, com seu conteúdo espalhado pelos quartos. Os armários estavam de cabeça para baixo. Chamamos a polícia e passamos o resto do dia limpando a bagunça que os ladrões fizeram. Naquela noite sonhei que os ladrões voltavam. O sonho era muito vívido e senti que o espírito que havia influenciado os ladrões estava na casa comigo. Esgueirando-se pela porta, rastejando pelo corredor e entrando no quarto onde Wesley e eu dormíamos. No sonho, o ladrão veio até a cama, levantou a mão que segurava uma faca e começou a trazê-la em minha direção. Naquele momento, eu pulei, assustando o ladrão, e ele correu pelo corredor. Mas eu não parei por aí, estava cheia de um poderoso espírito de fé e sabia que tinha mais poder do que o ladrão. Então continuei perseguindo-o para fora da casa, descendo pela rua e por todo o caminho para fora da cidade. O ladrão tinha muito mais medo de mim do que eu dele. No momento em que acordei, o ladrão tinha ido embora. Foi apenas um sonho, mas Deus também me deu um espírito de fé semelhante para empreender encontros diretos com espíritos demoníacos. Há cerca de 2 anos eu estava em Tanzânia, na África, ensinando em uma escola de pastores. No final da escola, os líderes nos levaram a um passeio de um dia em um safari. Foi ótimo. Naquela noite, ficamos em um lugar perto da base da grande montanha, Kilimanjaro. No meio da noite, tive um encontro demoníaco. A única maneira que posso descrever é que senti que meu espírito estava sendo puxado do meu corpo. Levantei-me e comecei a orar, invocando o nome de Jesus. Em pouco tempo, o encontro acabou, mas demorei um pouco para voltar a dormir. No café da manhã do dia seguinte, contei a alguns pastores tanzanianos o que tinha acontecido. Um deles era da tribo Masai e por isso escutou com interesse a minha história. Quando terminei, ele me contou
uma das histórias mais loucas que já ouvi. Eu sei o motivo pelo qual você teve esse encontro demoníaco. É por causa do trabalho que você faz para salvar órfãos. O Monte Kilimanjaro tem uma longa história de sacrifício de crianças, e você perturba os demônios que matam crianças. Eles estavam bravos com você, porque você salva crianças e eles as matam. Eu não sabia nada sobre a história da região e fiquei intrigada. Escutei enquanto ele continuava sussurrando. Certa manhã eu estava em oração pela minha igreja, disse ele, e o Senhor colocou em mim uma necessidade urgente de visitar uma pessoa específica da minha congregação. Então levantei-me e fui diretamente para sua casa. Quando cheguei, seu marido tinha uma faca na mão e estava tentando matá-la. Olhei em seus olhos enlouquecidos e vi que ele estava claramente sob a influência de espíritos demoníacos. Então repreendi-os e os expulsei. Quando o marido voltou ao seu juízo perfeito, perguntou o que aconteceu. Ele me disse que na noite anterior alguns espíritos vieram até ele e tiraram seu espírito de seu corpo. Eles levaram seu homem espiritual para uma alta montanha e o forçaram a beber sangue. Quando eles o trouxeram de volta ao seu corpo, ele ficou completamente endemoniado e foi aí que tentou matar a esposa. Realmente não sei o que fazer com todas essas informações, só sei que tive um encontro demoníaco. Nada mais desse tipo me aconteceu antes ou depois. Esse pastor me contou a história dele, sobre a qual não tinha qualquer comentário a fazer. Tudo o que sei é que Deus é real, o céu é real, o diabo é real e o inferno é real. Sei que devemos ter fé, que o poder de Deus é maior do que todas as circunstâncias. Quando essas histórias para ilustrar que a fé pode ser cultivada, por isso posso afirmar que essa é uma das minhas orações favoritas. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Deus é muito maior do que a grandeza que opera em todo crente. Como profetas, devemos cultivar um coração de fé para que possamos enfrentar com confiança qualquer situação espiritual em que o Senhor nos colocar. Como Smith Wigglesworth, mesmo quando nos deparamos com o próprio diabo, devemos enfrentá-lo com um coração de fé que sabe, sem sombra de dúvida, que ele em nós é maior. Liberando destinos. Quando profetizamos com fé, podemos mudar o futuro dos outros ao declararmos os seus destinos visíveis. A profecia extasiante, em particular, parece liberar dons nos outros. Literalmente, centenas de pessoas já me disseram: depois que você profetizou sobre mim, comecei a curar enfermos, ou comecei a profetizar, e todo tipo de testemunho. Muitas pessoas, quando pergunto se faziam essas coisas antes da profecia, respondem não, nada disso aconteceu comigo antes. No ano passado, estava em Harrisburg, na Pensilvânia, pregando sobre a cura, e lá expliquei que estava apenas começando a ver curas documentadas por médicos. Depois um homem se aproximou de mim e disse: eu pensei que você sempre se movesse na cura, porque foi você que liberou o dom de cura em mim. Vários anos atrás você me chamou em meio à multidão e disse que Deus me usaria para curar os doentes. Logo depois disso comecei a ver milagres de cura e participei de cruzadas de milagres em muitos países. Quando perguntei se ele havia curado os doentes antes disso, ele disse não. Se eu fosse examinar esse fenômeno e tentar deduzir por que a profecia extasiante libera dons nos outros, tentaria descrever desta maneira: parece-me que a grande urgência do Espírito revelada nos estados de êxtase coloca em movimento os dons espirituais nas pessoas. Parece liberar ou criar a manifestação do Espírito, isto é, seus dons. Ver 1 Coríntios 12.
A profecia, a cura, a pregação com ousadia e muitos outros dons são acionados a partir da profecia extasiante. Ouço testemunhos de destinos liberados tão frequentemente que desejo mais fé para ver o que Deus vê em seu povo. Deus é bom, Ele pode fazer qualquer coisa com qualquer um. Eu sempre fico admirando o que Deus fez em mim, através de mim e em toda a sua igreja. Não há ninguém como Ele, ver Salmos 86:8. E Ele é digno de adoração pelos milhões de coisas que Ele faz diariamente, por meio desses vasos mais frágeis, mudando vidas. A profecia pode mudar até mesmo as vidas mais quebradas. Há aproximadamente 2 meses, estava na Europa pregando em uma conferência. No final da minha ministração, uma mulher se aproximou de mim, olhou-me diretamente nos olhos, colocou um dedo no ar diante do meu rosto e disse: "Eu sou uma só." Não tinha ideia do que ela queria dizer. Ela continuou: "Você esteve aqui no meu país há cerca de 3 anos. Você pregou e depois orou para que o espírito de profecia fosse derramado sobre todas as pessoas que vieram para a conferência. Eu estava nessa reunião e na época eu tinha distúrbio de personalidade mútua e tinha mais de 100 personalidades. Depois de sua oração, subi para uma pequena sala no centro de conferências e quando entrei no quarto, Jesus apareceu diante de mim. Ele ficou de braços abertos e me chamou para ir até ele. Andei até onde ele estava e quando cheguei perto, ele me pegou em seus braços. Quando ele abriu seus braços e me colocou de volta no chão, fiquei completamente sã. Agora eu sou uma. O casal de pastores que atualmente cuidava da mulher e acompanhou quando ela veio me contar a história confirmaram tudo o que ela disse, acrescentando que a igreja dele já havia testemunhado muitas curas de desordens emocionais e psicológicas. Esta história ilustra novamente como Deus pode sarar os cenários mais quebrados e trazer cura à vida para todas as situações. Mudança de mentes religiosas. A profecia muda vidas de outra maneira. É uma ferramenta poderosa para romper as falsas teologias e mentalidades religiosas. Wesley e eu nos convertemos da teologia dispensacionalista à fé na teologia carismática através de um encontro com um profeta. Aconteceu em uma reunião cristã no campus da minha universidade. Antes dessa reunião, Wesley pregou contra a profecia em muitas igrejas dos irmãos de Plymouth. Mas entramos em contato com alguns cristãos carismáticos que eram tão zelosos que pela primeira vez na minha vida pensei: bem, esses carismáticos são realmente salvos. Não só são salvos, mas também são mais zelosos do que eu, então devem ter alguma coisa diferente. Nós os observávamos e definitivamente éramos afetados por eles, mas não queríamos ser levados a falsos ensinamentos. Então começamos a orar seriamente sobre o que fazer. Um dia Wesley estava no chuveiro orando silenciosamente. O que está acontecendo? Essa coisa carismática de você, Deus ou não? Naquela noite decidimos voltar à reunião cristã no campus, mas chegamos atrasados. Quando entramos na reunião, um profeta já estava pregando. Nós nunca o tínhamos visto antes. Mas descobrimos mais tarde que ele tinha vindo dos Estados Unidos e não sabia quem éramos. Nós nos sentamos na parte de trás. No final de seu sermão, ele começou a dizer: Deus tem um plano para você e você e você. E começou a falar diretamente sobre a vida das pessoas.
Então ele disse: vocês, ele apontou para nós no fundo e nos pediu para ficarmos de pé. Ele falou com Wesley e disse: você, meu jovem, tem me feito uma pergunta. E então ele citou um trecho da Escritura, o dom da profecia para edificação, exortação e consolo. Você tem me perguntado: essas coisas são para os dias de hoje? Esse profeta nunca teria como saber sobre essas palavras daquela oração silenciosa de Wesley havia feito ao Senhor naquela mesma tarde no chuveiro. Wesley ficou mudo. O profeta continuou: não são apenas para hoje, mas eu também as coloquei em uma bandeja de prata. E ele começou a profetizar sobre o nosso destino, e nós fomos totalmente mudados por esta palavra profética. Esse é o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Quem é ele em você? Quando os profetas entendem a resposta e essa pergunta, verão o poder de profetizar segundo a fé, não de acordo com o que discernem com os olhos naturais. A fé ativa da profecia. Por toda a Bíblia, Deus treina seus profetas a verem além do natural. Muitas vezes nas Escrituras nós ouvimos perguntando a seus profetas: o que você vê? Jeremias 1:11, 13, 24, 3, Amós 7, 8, Zacarias 4, 2, 5, 2. Um profeta pode ver ossos secos, mas se continuar olhando, então esses ossos secos podem se tornar um grande exército. Ver Ezequiel 37. Isso é profetizar de acordo com a fé. A fé não vem do exterior, em vez disso, é cultivada a partir do interior, do coração do profeta. Se os profetas servem o corpo de Cristo com o dom da profecia, não podemos esperar pela fé do povo. Precisamos desenvolver nossa própria fé. Lembre-se, profetize de acordo com sua fé. Romanos 12:6. A fé é a commodity que ativa a profecia. Veja como Deus vê, acredite nas obras maiores que estão além das circunstâncias naturais. Você ficará surpreso com a forma que a fé incendeia os ouvintes e como as coisas impossíveis são possíveis.